No vídeo de hoje a gente vai contar para vocês as vantagens e desvantagens de viajar em barraca, em camper e motorhome. Nós tivemos a oportunidade de viajar nessas três opções. A gente viajou quase 2 anos com a barraca, 2 anos e pouco com um camper e agora a gente está quase 1 ano com o nosso motorhome. Então a gente já tem muita história e muita experiência para compartilhar nesses 3 tipos de casinha que nós tivemos. Nesses formatos. Não existe o certo e errado, tem pessoas que gostam muito de viajar em barraca, tem outros que não, tem gente que prefere camper, tem pessoas que só gostam de viajar em motorhome. Então nós vamos contar da nossa experiência, do nosso aprendizado, quais foram as vantagens e desvantagens em ter cada um desses formatos de carro. Então vamos começar pela barraca, que foi a primeira forma de casa que nós tivemos. Isso porque a gente conseguiu viajar com carro, né? A gente tinha plano só de fazer uma viagem de mochila. E aí quando o carro surgiu na história, a gente imaginou qual que seria a forma mais fácil e mais acessível para que a gente pudesse instalar como se fosse uma casinha. Na época tinha alguns casais viajando o mundo e todos eles tinham instalado uma barraca no teto do carro. Só que como a gente estava viajando com uma caminhonete, uma Frontier, a gente pensou que seria mais interessante colocar ela na caçamba do carro. Então a gente instalou, A gente fez a instalação um dia antes da viagem, no dia anterior. A gente instalou como se fosse um bagageiro na caçamba da caminhonete e em cima a gente instalou a barraca. E a gente comprou, eu me lembro, 6 caixas plásticas. Então todos os nossos utensílios, roupas e produtos que a gente levou, a gente colocou nessas caixas plásticas que entraram no bagageiro da caminhonete. Eu acho que aí podemos começar, essa é a primeira vantagem, né, da barraca, fácil de instalar e ela tem um custo muito baixo para aquelas pessoas que querem iniciar uma viagem e não tem muito dinheiro para investir. Outra vantagem que eu acho da barraca é que te dá flexibilidade para ir e vir sem comprometer a estrutura do carro, porque ele é muito leve, né? Então, uma vez que você fechou ali, e principalmente se ela estiver na caçamba do carro, não compromete nenhum espaço além daquilo que o carro já tem. Então, você pode ir para qualquer lugar sem problema nenhum. E eu achava isso muito, muito bacana, porque a gente podia entrar em estrada de terra, podia colocar 4x4, entrava dentro de estacionamento pequeno. Foi o carro ideal para fazer o tipo de viagem que a gente fez na América do Sul. Então, se você tem planejado viajar pela América do Sul e América Central, a barraca em cima de um carro, ela é o formato perfeito e adequado. A maior parte dos estacionamentos de supermercado, por exemplo, sempre tem 2 metros. Então, 2,10 metros, eu acho. Então com a caminhonete e a barraca atrás a gente conseguia entrar, mas não só isso. A gente conseguia circular fácil por muitos centros de cidades, estacionar como um carro normal. Então essa também é a segunda vantagem. Conforme a viagem foi acontecendo, a gente foi descobrindo algumas desvantagens da barraca. A primeira delas é que a gente se sentia muito exposto com uma barraca, né? Uma barreira que a gente tem ali é uma lona com o exterior. Como a gente fazia muito camping selvagem, né, tipo white camping, que é estacionar em qualquer lugar, que não necessariamente é um camping fechado, uma estrutura, isso deixava a gente um pouco receoso dos lugares que a gente ficava. Essa foi a primeira desvantagem. Outra coisa que eu sentia muito, assim, que é uma das lembranças que eu tenho da barraca, é que tem frio. Uma umidade, não, é uma umidade, assim, a condensação ali é brutal, assim. Se tá frio, é claro que você vai fechar a barraca justamente para você se sentir mais aquecida ali dentro. E o colchãozinho que tem na barraca, ele é bem fino. Então você tá dormindo à noite, quando você acorda no meio da noite, as tuas costas estão molhadas, porque realmente a umidade ali dentro começa a condensar a água debaixo do colchão e você se sente, tipo, fica molhado o teu colchão. Então era uma desvantagem muito grande. A gente conseguiu fazer uma adaptação no meio da viagem, a gente comprou um colchão inflável que tinha uma bombinha que a gente carregava no acendedor do cigarro do carro. Então a gente enchia o colchão toda noite e de manhã a gente esvaziava. E resolveu parte dessa condensação, mas ainda assim tinha muita umidade. Eu tenho lembranças do último trecho da viagem, que foi Estados Unidos e o Canadá, que a gente pegou muito frio, a gente pegou muita neve no Canadá e foi duro. Tinha noites que a gente não conseguia dormir na barraca, então a gente
enchia o colchão e dormia dentro do carro devido ao frio. Barraca é a maneira perfeita de começar uma viagem, porque justamente quando a gente começa a viagem, a gente nunca tem certeza se realmente vai se adaptar àquele estilo de vida. Imagina só fazer um investimento muito alto para começar a viajar e aí quando você percebe que você não quer aquilo. Eu discordo em parte. Tudo depende do destino. Se você planeja viajar no Brasil e na América do Sul, é uma muito boa ideia iniciar com uma barraca. Mas se você vai iniciar, por exemplo, já nos Estados Unidos ou na Europa, eu não iniciaria com uma barraca, não. Essas desvantagens e vantagens são baseadas na nossa experiência. De 2 anos. De 2 anos com a barraca. E outra coisa, a gente está dizendo que nós achamos, né? Talvez vocês tenham opiniões diferentes. Mas outra coisa, assim, a gente decidiu fazer 2 vantagens e desvantagens de cada um para o vídeo não ficar muito longo. Porque Mas, tem muito mais. por exemplo, na barraca a gente não podia receber amigos em casa. É uma grande desvantagem. Na barraca, você só pode dormir lá dentro, né? Dormir ou, tipo, assistir algum filme e tudo mais. Tudo o restante você tem que fazer do lado de fora, né? Porque, tipo, você não vai cozinhar ali dentro da barraca, né? Então você tem que ter uma estrutura além da barraca ali no seu carro, justamente para você poder cozinhar, sei lá, poder sentar, enfim. Mas enfim, passando pro camper, que foi o formato que a gente viajou também por 2 anos, 2 anos e meio. Quando a gente voltou do Alasca, a gente passou em São Francisco, nós instalamos um camper no nosso carro e com ele a gente dirigiu até a Flórida, Miami, e Miami a gente mandou para a Europa, onde a gente viajou 2 anos, a gente chegou aí até a Noruega com esse camper. Depois voltou com o camper pro Brasil, Voltou. Quer dizer, entrou pela Argentina, atravessou o Brasil e depois a gente trocou o carro e aí depois decidiu vender ele. Então muita gente que pergunta o que aconteceu com a Galega, a gente vendeu justamente pra gente poder comprar o motorhome que nós temos hoje. Então, a primeira vantagem. A primeira vantagem é que, tipo, é legal pra caramba. As pessoas, elas ficam interessadas, assim, tipo, quando vê um camper, nossa, o que é isso? É uma coisa diferentona, assim. Então, se você quiser ser diferente, o camper é uma boa opção. A primeira vantagem é que você pode carregar tudo que você precisa, né? Tudo que tem numa casa dentro do camper, que é um formato de carro muito compacto. E outra vantagem do camper é que, pelo menos esse modelo que a gente tinha, nós poderíamos colocar tipo um pé, né? Pé de apoio. Os pés de apoio no camper, a gente poderia manter ele sempre ou instalar quando a gente quisesse tirar o camper de cima do carro. E a instalação do camper e a retirada era muito simples. O bacana é isso, porque as pessoas que têm um camper, de repente elas podem usar para fazer uma viagem curta, depois tira o camper e continua com o carro como se fosse um carro normal. A gente nunca fez isso porque uma vez que a gente instalou o camper, a gente não tinha necessidade de tirar, a gente tirou só quando foi trocar o carro. E a gente tinha muita flexibilidade, né? A gente nunca teve dificuldade de entrar em nenhuma cidade, estacionamentos de supermercado, shopping, o que for, estacionamento da casa das pessoas que a gente se hospedava, sempre a gente conseguiu entrar. Então essa era a grande vantagem, é você poder ter um pouco mais de conforto do que você tem na barraca, né? Você consegue ter a tua cozinha ali, você tem tipo uma salinha pequena, mesa, cama, tudo ali dentro, mas sem comprometer o tamanho do carro e também sem comprometer você ter que trocar o carro, né? Porque a gente acabou instalando um carro que a gente já tinha. A vantagem foi que quando a gente estava na barraca, a gente estava muito exposto a estar na rua sempre. Precisa cozinhar algo, tem que ir atrás do carro na rua. Precisa pegar uma roupa, tem que ir lá tirar as caixas, né? Que muitas vezes estava muito suja devido ao pó, né? Da areia da estrada. Já no camper, a vantagem foi que tinha um guarda-roupa dentro, já tinha um fogão dentro, a gente podia almoçar dentro, então a gente não precisava ficar muito tempo exposto na rua. Os únicos momentos que a gente precisava ir para a rua era para fazer xixi ou para tomar banho. O chuveiro do camper era do lado de fora e a gente decidiu por não ter um porta-pote, né? Que é um banheirinho, tipo uma privadinha que você pode colocar dentro dos campers. A gente decidiu não ter aquilo porque iria ocupar um espaço que pra gente era importante para guardar outras coisas. Assim, as desvantagens, então? Tem vantagens, mas tem desvantagens. A primeira desvantagem é que, apesar do camper ser muito leve, né, ele ser feito para ser colocado em cima da estrutura de uma caminhonete, ainda assim é muito pesado para o carro, né? Então você tem que fazer um reforço na estrutura do carro, na suspensão, no eixo de mola ou sei lá que tipo de sustentação que é
a caminhonete que vocês conhecem, mas no nosso, o primeiro, a gente teve que fazer um reforço no eixo de mola, e a segunda vez que a gente instalou, que foi no modelo novo da Frontier, a gente teve que fazer um reforço nas molas, né? Nas molas. Nas molas, porque na era suspensão. Diferente, tipo de suspensão. Era uma suspensão diferente. Só que assim, a gente conseguiu fazer a adaptação e ficaram muito boas, mas tirou a flexibilidade e meio que o propósito de uma caminhonete, né? A caminhonete, ela foi feita para você, tipo, vou entrar numa estrada de terra aí, preciso colocar um 4x4 e fazer a festa. Você já não podia fazer isso, tinha que ser muito mais cuidadoso na direção. Pode, mas corre o risco de quebrar e comprometer, exatamente. Porque compromete bastante. Então essa é uma desvantagem do camper. E isso que a gente tinha um camper que era muito leve, muito leve. E a segunda desvantagem é que o chuveiro é no lado de fora. Então, nos dias de frio era muito complicado, porque fazia muito frio, mas também todos os dias de manhã a gente precisava encontrar um lugar que a gente pudesse abrir a casinha, que a gente não ficasse muito exposto. Porque não era todo lugar que a gente podia simplesmente abrir aquela casinha para tomar um banho. A gente tinha uma barraca que ela era tipo uma toca do Gugu, sabe? Toca do Gugu. Era tipo uma toca do Gugu grande, e aí você abre ela e ficava tipo uma cabaninha alta, onde a gente podia tomar o banho, né? Então tinha um buraquinho que a gente puxava a a mangueirinha do chuveiro, e ali a gente tomava banho, ficava protegido, né? Não ficava exposto e tudo mais, mas ainda assim era um grande problema, porque a água ficava escorrendo, né? Então a gente precisava encontrar um lugar onde tinha tipo essas valas. Um bueiro do lado, justamente para escoar a água. E também porque muitas vezes é estranho, né? Você tá ali tomando banho e as pessoas vivendo a vida normal. Muitas vezes as pessoas passavam e ficavam olhando, várias vezes. Já tem uma senhora aqui passando atrás enquanto a Mi toma banho. Para! E vamos ver a cara dela, a reação dela. Mas a questão é que a gente perdia muito tempo também de achar um lugar, uma ruazinha que não tivesse muito movimento. Daí vai, abre, né? Esquenta a água, vai toma banho, daí o outro fica com a toalha no lado de fora. Era uma função. Era uma função. Então esse é um dos lados negativos, né? Uma das desvantagens. Agora, uma outra desvantagem, que apesar de ter uma proteção muito maior do que uma barraca, ainda assim a gente ficava muito exposto ao frio. Então não é uma solução muito boa para lugares muito frios, assim. Por exemplo, enfrentar neve, porque você aquece o carro durante a noite, mas aquele aquecer, ele cria uma condensação tão grande que vai colar em cima do teto, então aquilo lá congelava, e aí, por exemplo, no dia seguinte, a gente enxugava o teto, tinha que enxugar o camper inteirinho antes de fechar, mas aí uma vez que fechava, aquela umidade que ainda estava ali presente, embolorava o teto. Então foi um problema que a gente sofreu já por muito tempo. Quando os dias que a gente pegou neve, por exemplo, em Andorra, foram dias muito duros, assim, muito sofridos. A gente fez uma viagem de avião, eu não sei, a gente ficou... A gente foi pro Japão. Foi pro Japão, a gente ficou lá aqui algumas semanas, quando a gente voltou, o teto realmente estava todo embolorado, verde. Daí a gente teve que pegar, eu me lembro, lá em Barcelona, a gente saiu, a gente encontrou o estacionamento de ônibus, que era bem grande, e a gente daí pintou e deixou o carro aberto 2 dias lá, né, pra tomar o ar, né? Mas enfim, é uma desvantagem, mas, gente, tinha aquecimento, tinha geladeira, tinha fogão, tinha pia. A gente tem que achar desvantagens, essa é a razão do vídeo. Se for encontrar uma desvantagem, vamos dizer que foi essa. Na verdade, a gente tinha muito luxo, sabe? A gente, pra quem viajava de barraca e foi pro camper, nossa, foi um upgrade assim e tanto. A gente amava aquela casinha. Mas é claro que essas vantagens e desvantagens também a gente tá colocando pra quem decide viver um longo prazo, né, numa estrutura. E quando a gente tá vivendo muito tempo num lugar, as pessoas começam a colocar defeito até no apartamento, né? Um apartamento já começa a ficar pequeno. Porque aqui o apartamento é muito grande pra gente. A gente só vive nesse cômodo aqui. Não precisa, né, usar os outros. Mas indo pro motorhome agora. Agora o motorhome. Que a gente tá com o motorhome, vai fazer... Já fez um ano, Já fez um ano, completou um ano. Em março fez um ano. A gente viajou com ele em 7, 8 países na Europa nesse período. Aí vamos colocar uma coisa, a gente nunca tinha contado isso, mas por exemplo, quando a gente levou o carro de volta pro Brasil, a gente por acaso foi fazer uma viagem pelos Estados Unidos e a gente decidiu alugar um motorhome lá nos Estados Unidos. E a primeira vez que a gente entrou no motorhome lá nos Estados Unidos,
a gente falou assim, mais fácil que eu imaginava. É isso que a gente precisa. Porque você tem as coisas organizadas todas ali, você não precisa... A gente tinha que desmontar praticamente toda a nossa casa dentro do camper para poder fechar ele, né? Então, desmontava tudo, empacotava e fechava o teto. Depois, abre o teto e monta a casa tudo de novo. Foi nessa então, viagem dos Estados Unidos que a gente decidiu em ter um motorhome. Eu lembro muito bem, a Mia estava dirigindo, eu estava no lado, a gente se olhou e disse, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Daí a gente voltou e foi aí que a gente começou o planejamento de vender, né, a casinha e comprar um motorhome, investir no motorhome aqui na Europa. Chegou a hora da assinatura do contrato. Que emoção. Que emoção, que felicidade. Eu vou te dizer uma outra desvantagem, é que muitas vezes a gente olha a estrutura, né, comprar um camper só pelo fato de que, poxa, eu vou comprar a estrutura do camper. Mas quando você tem que investir num carro mais o camper, é um investimento que sai elas por elas de um investimento no motorhome. Então, o camper é uma estrutura muito cara. Vale a pena olhar as duas opções. Isso que a gente nunca viajou com van, a gente nunca teve van. Eu acho que van ainda é mais barato ainda, fica muito mais barato do que ter um camper. Então, nossas experiências. Vamos pro motorhome. Positivo é fácil, né? Conforto. Nosso motorhome ele é um apartamento de 12 metros quadrados, que a gente tem tudo, um apartamento, posso dizer, de luxo, né? Assim, ele é... Comparado ao que a gente tinha antes, né? Tem uma geladeira grande, tem 2 camas de casal, a gente tem a sala, né? Que a gente pode virar os 2 assentos do motorista e do passageiro e vira uma sala. A gente tem um aquecimento muito bom. Chuveiro dentro do carro. Pode deixar rodando, o aquecimento deixar rodando a noite inteira. A gente já enfrentou inverno rigoroso na Alemanha e foi super tranquilo. Então assim, a gente se sente muito confortável dentro do motorhome. Não fica tão exposto, né? Porque independente do lugar que tu estaciona, fecha a janela, então ninguém sabe se tem pessoas ou não ali dentro. Então essa questão, essa exposição que a gente tinha na casinha, na barraca, a gente não tem no motorhome. Eu acho que se for para encontrar um defeito no motorhome, a única coisa é que é uma estrutura grande para você dirigir, né? Então, primeiro, você tem que estar muito atento quando você está dirigindo um motorhome para tudo que você faz, né? Não é natural igual você está dirigindo um carro. Claro que com o tempo você se acostuma e aquilo vai ficando mais comum. Mas ainda assim, tudo que você vai fazer é diferente. Você está dirigindo um mini caminhão. Então, te limita para acessar alguns lugares, para estacionar, para ir e vir, mas ao mesmo tempo te dá em conforto um absurdo, assim. É exatamente isso. Eu acho que a única desvantagem que eu vejo muitas vezes é a dificuldade de estacionar em determinados lugares, quando tem muita gente. Também muitas vezes tem que para circular em centros urbanos, também é um pouco complicado. Mas fora isso, motorhome, é luxo. Se vou pensar assim, do tipo, o que vocês pensam pro futuro? Sabe, o que vocês, se tivesse uma opção para você ir além? Eu não consigo ver, eu acho que não existe uma coisa que a gente queira ir além, assim. Pra continuar mantendo essa flexibilidade de ficar viajando todos os dias, não tem uma coisa. O que a gente pensou alguns meses atrás, quando a gente estava no motorhome, foi que a gente comprou um motorhome grande. Ele tem 7 metros, pra vocês terem uma ideia. Hoje, se eu pudesse, se eu fosse investir, né, e comprar um motorhome novo, eu compraria um motorhome menor, um de 5 a 6 metros, com uma cama de casal só e não 2. Mas eu acho que foi muito bom a gente passar por dar esse passo, já investir no motorhome grande, para dizer, já tive, já sei como é a experiência, bacana. Agora eu não preciso de um motorhome tão grande. Porque se a gente inicialmente comprasse um motorhome pequeno, a gente ia dizer, não, agora eu quero um grande, agora eu quero um maior, sabe? Então, nunca tá contente. Eu acho que é isso aí. Eu acho que super nos atende. É claro que a gente não, se fosse, vamos pegar e vamos trocar pelo menor, não acho que a gente faria isso. E é claro que de todas as opções foi a mais confortável até hoje, mas sem nenhum problema em viajar com nenhuma delas. Eu acho que funcionou em cada etapa da viagem e pra gente foi muito importante passar de uma pra outra. Imagina se eu tivesse que voltar pra barraca. Com certeza as vantagens e as desvantagens iriam ficar muito mais intensas, né? Então deixa aqui nos comentários como é que você acha que é a condição perfeita para você começar a viajar. Eu sei que alguns vão falar que é barraca, camper, motorhome, enfim, quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui nos comentários. Lembre-se também de deixar o like, porque isso super ajuda
o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau!